Bem-vindo ao meu canal, pessoal. Eu vim trazer a configuração desse voltímetro DC, utilizado muito em energia fotovoltaica, energia solar. Mas funciona em outros produtos, em outros aparelhos também, em outras aplicações, se você utilizar. Não encontrei configurações online, nem vídeos, tutoriais, então resolvi criar esse vídeo para ajudar quem tenha esse aparelho ou for comprar ele. Esse modelo tem 3 versões. Uma versão, essa aqui é a versão básica, somente voltímetro. A versão 2 possui alarme para dar bip quando bater a voltagem alta ou baixa, você definir as configurações. E a terceira opção tem termômetro. Assim você pode configurar além da voltagem da bateria mínima, máxima, a temperatura, quando chegar a determinada temperatura, soar o alarme. Bem, esse modelo aqui é básico, mas a configuração que eu vou explicar aqui funciona nos demais. Ele possui essas duas teclas aqui, sendo essa aqui de set de configurações e essa aqui é para ligar o display ou fazer as escolhas nos menus. Mantendo pressionado, você entra na primeira opção. A primeira opção é para definir o tipo de bateria. Esse modelo aqui utiliza em 3 formatos de baterias: bateria de chumbo ácido, lítio e um outro tipo de bateria que é parecido com a de lítio. Eu não recordo o nome aqui, mas ele é definido pela letra a letra F é uma bateria parecida com a de lítio, a letra L é de lítio mesmo e a letra P de bateria de chumbo ácido. Abrir o menu, você clica aqui para escolher. Esta letra F é um tipo de bateria parecida com a de lítio, eu não recordo o nome, vou pular ela. Eu cometi um erro aqui, vou voltar. Para voltar é só manter pressionado ou de baixo de escolha, ele volta para a anterior opção. Para mudar o tipo de bateria, você clica em Set. Bateria de lítio, P, bateria de chumbo ácido e a outra opção F. Quando você entra no menu, a primeira opção é F, mas eu vou alterar para minha utilização em bateria de chumbo ácido. Se fosse lítio, você escolheria. Vou colocar aqui na opção de lítio para você ver as opções. Escolheu o lítio, aperta a parte de baixo dessa tecla e define quantas células são as baterias de lítio. Ela começa com duas células até 26 células. S, né, que é chamada 2S, S2, S3, que é a quantidade de células para montar as baterias de lítio. Aqui você vai alterando as células, se você utilizar lítio, é claro. Escolheu, você clica em confirmar. Veja que não ficou piscando, então só manter pressionado aqui. Definiu aquela configuração, mas eu não utilizo aquela, vou utilizar a de chumbo ácido. Então vou voltar novamente e vou mostrar para vocês na opção de chumbo ácido. Quero essa opção, você mantém pressionado aqui. Fica piscando, você define aqui o tipo de bateria. Vou colocar chumbo ácido, é a que eu utilizo. Confirmo. E agora o formato do meu sistema. Se o seu sistema é de 12 volts, 24, você vai alterando aqui. Ele vai até 84 volts, que é a definição. Meu sistema é em 12. Mantenha aqui embaixo para confirmar. E mantém pressionado para definir essa configuração. Definir o tipo de bateria, inclusive fica aqui o P. Agora vamos definir o tempo, a segunda opção desse aparelhinho. A segunda opção, você dá um clique aqui. A segunda opção é para definir e mantém aqui para confirmar o tempo que o painel, que a iluminação vai ficar ligada. Aqui ele vai ficar ligado somente a iluminação de exibição. Eu defini 120 segundos. Você clica aqui para confirmar se quer desligado, ligado. Mantém novamente, dá um clique aqui embaixo. Você define o tempo de ligamento, que vai ficar ligado. 10 segundos, 30, 60, 120 segundos, que é o máximo. Eu quero 120 segundos. Mantém pressionado. Definido. Vamos para a terceira opção. Para confirmar aqui embaixo. Voltagem mínima das baterias e valor máximo das baterias. Essa primeira casa aqui com ponto, vírgula, para você definir a voltagem mínima e a voltagem máxima. Inclusive isso aqui é para poder fazer até mesmo uma quantidade, calcular a porcentagem que vai ser exibida naquela barrinha de bateria no menu principal.
Eu defini 12.1, que é o limite do meu sistema aqui. 12.1 encerra o uso da bateria, o inversor é desligado. Se você utilizar em 24 volts, define aqui 24.2 ou 24.4, vai depender da sua configuração e do manual da sua bateria para você definir uma melhor porcentagem aqui. E aqui é a voltagem máxima que o sistema vai ter. No meu caso aqui eu coloquei 16 volts, que as baterias carregam até 15.5, mas em alguns casos eu coloquei 16 para ter uma porcentagem mais precisa. Eu poderia colocar aqui 15.5 ou 14.4, vai do seu gosto a voltagem máxima. A mínima é bom sempre definir o mínimo que você utiliza, né, do seu sistema. Definiu aqui você vai mudando as casas para você alterar um por um. Alterou já todos, você mantém pressionado 7. Confirmado. Foi salvo aquela configuração. Voltando aqui, vamos para a configuração do menu 5. Perdão, menu 4. Menu 4 é a voltagem mínima para a porcentagem ser calculada, até mesmo para você configurar o alarme, caso seu modelo tenha a configuração de alarme e de termômetro. Assim você vai soar quando tiver 12.1 volts ou vai ficar piscando essa barrinha aqui que está em baixa voltagem. Aqui você configura em on, desligado, ligado, e nessa outra aqui você vai mudando as casas para definir a sua voltagem. Definiu a voltagem, tiver on, você mantém pressionado aqui. Salvou a opção 4. A opção 5 é se as configurações aqui estiver descalibrada. Por exemplo, aqui está 15.2, aqui 15.3, para você dizer assim, está similar, a diferença de poucos milivolts não é tão grande. Mas se o caso seu estiver utilizando e aqui o seu tiver uma voltagem maior do que você está no seu sistema, se estiver errada a medição aqui, se a leitura de voltagem estiver errada, tem como você calibrar esse voltímetro aqui. Para fazer isso, você tem que conectar ele em uma bateria de 12 volts ou uma fonte de 12 volts corretamente, uma voltagem de 12 volts 100 milivolts a mais ou menos, se você quiser mais precisão. Conectado ele em uma fonte de 12 volts ou uma bateria de 12 volts, você vai na opção 5. Entra no menu, 2, 3, 4 e 5. A opção 5, mantém pressionado aqui, aperta aqui embaixo para entrar. Entrou. Está dizendo aqui, ó, igual a 12 volts. Se sua fonte ou bateria que você está conectado ele agora esteja em 12 volts corretamente, não tendo milivolts a menos ou mais, você clica em 7. Vai aparecer on para você confirmar de novo, você clica em 7 novamente, confirmou. Confirmou isso, ele vai fazer a leitura para 12 volts e calibrou o seu voltímetro. Calibrado o voltímetro de 12 volts, você desconecta e ele conecta no seu sistema, que ele vai dar agora a medição correta. Mas como eu mencionei, é bom colocar ele para calibrar em uma fonte de 12 volts ou uma bateria de 12 volts que tenha 12 volts, não tendo milivolts a mais ou menos, assim terá uma precisão maior, ok? E outro porém também, esse menu, a opção ON, que vai ficar aqui na frente, só vai estar disponível caso a voltagem seja abaixo de 12 volts. Ou seja, ele só calibra se tiver igual ou menor a 12 volts. Se tiver mais do que 12 volts, ele não calibra. Algumas vezes ele pode dar erro e calibrar acima de 12 volts, mas aí vai ficar impreciso com a voltagem, ok? Então o ideal para você fazer a calibração desse aparelhinho certinho é estar conectado em uma fonte ou uma bateria que tenha 12 volts, nem mais nem menos milivolts, e você entra nessa opção aqui, clica em 7, vai aparecer ON para confirmar e aperta 7 novamente. Fez isso, você mantém pressionado, depois que apareceu a confirmação do 7, você mantém pressionado e ele vai voltar para cá com a voltagem correta. Agora na opção 6, você mantém pressionado. Esse é para ligar o alarme, caso o seu aparelho, essa opção do seu aparelho seja a versão 2 ou a 3 que tenha alarme. Tendo alarme, você clica em ON, que ele vai dar um alerta quando estiver na voltagem baixa e voltagem máxima, ok? Aqui eu deixei ON porque não tem, mas eu deixo ON, mas pode deixar. Na opção 7,
é o alerta da voltagem máxima. Voltagem máxima, bateria carregada. Eu defini a bateria carregada em 13 volts. Essa bateria mantém, assim que desliga todo o sistema fotovoltaico durante o dia, as baterias ficam nessa tensão. Ela fica mais, fica 13,2. Mas eu defini com 13 volts para ele conseguir calcular a voltagem, a porcentagem. Ou seja, a voltagem mínima que eu configurei lá na opção do menu 2 ou é o menu 4, não recordo, vou conferir para vocês aqui, é 12,1. A voltagem mínima que eu coloquei foi 12,1, a voltagem máxima é 13. Então a porcentagem dessas partes aqui de baixo vai estar definida entre 12,1 e 13 volts. Ok? Eu defini e cliquei em ON porque quando bater 13 volts, esse ícone aqui vai ficar piscando dizendo que está com a bateria carregada. Definido, completamente configurado. Aí, ó. Então vamos voltar aqui naquela opção que eu acabei de descrever. Não é essa opção, eu vou ter que voltar para ativar o display. Eu tinha desligado o display. Display ligado, 120. A opção 3, isso. A opção 7 e a opção 3 estão definidos entre início e fim da carga da bateria, ou seja, a opção 3 é o mínimo da bateria e a opção 7 é o máximo da bateria, para poder definir a porcentagem, ok? Era só essa correção que eu precisava fazer. Prontinho, configurado, e agora é só usar. Eu vou fazer agora, vou criar outro vídeo para quem tem esse aqui é o wattímetro, que também configura a corrente voltagem. Eu vou criar um vídeo especial para esse aqui, para quem tem esse aparelho ou quem queira comprar esse aparelho. Vou deixar os links tanto deste como deste aqui neste vídeo, além desse outro aqui, para quem quer importar. Esse modelo aqui tem no Brasil, mas eu importei. Vou deixar os links para você caso queira importar, tá ok? Então, falou, dá um joinha aí e valeu!